Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Elo Fernandes e hoje a gente vai falar sobre alongamentos para a região da coluna lombar. Tá todo mundo em casa, todo mundo trabalhando, muito mais tempo sentado, provavelmente muito mais torto. Se você não viu as dicas que eu dei no outro vídeo para você trabalhar um pouquinho melhor e não sentir tanta dor nas costas, corre lá para olhar. Mas, de todo modo, a gente vai fazer hoje alguns alongamentos simples que você pode fazer na sua casa e que não vai comprometer a sua coluna. São 6 alongamentos. O primeiro deles é bem tranquilo. Eu vou apertar o meu abdômen, vou enrolar a minha cabeça, enrolar o meu tronco, dobrar os meus joelhos, os pés ficam na posição natural, tá bom? E eu solto meu corpo lá na frente. Esse alongamento, você vai sentir a curva C da sua coluna, desde aqui até a cabeça, e ele vai dar uma alongada, na onde já estava dolorido. Posso descer um pouco mais, e para eu subir, eu aperto o meu abdômen, eu relaxo, volto primeiro a perna, volto a lombar para o lugar, alongo a torácica e a cabeça é a última que chega. Aí a gente vira a Samara do chamado. Vamos arrumar. Tudo bem? Esse é bem tranquilo. O que é apertar esse abdômen? Seria mais ou menos segurar a vontade de fazer xixi. Então eu tô aqui normal, quando eu aperto o abdômen, eu já dou uma soltada aqui na região lombosacra, sabe? E aí eu vou conseguir descer. Então essa é a primeira dica. Vamos para a dica número 2. Para a dica número 2, a gente vai precisar de uma cadeira. Todos nós temos em casa e provavelmente a gente está trabalhando nela o tempo todo e meio torto ainda, né? O que eu vou fazer com essa cadeira? Vou deixar ela mais longe. Vou apoiar minhas mãos sobre a cadeira. É muito importante eu não empurrar a cadeira para frente, tá bom? Minha mão está em cima da cadeira. Eu dou um passo para trás, bem longe, e eu solto a minha coluna. Quando que eu posso fazer isso? Quando a minha torácica me permite. Então, meus ouvidos ficam ao lado do meu braço e o meu tronco fica reto, eu faço essa mesinha. E com isso, eu estico toda a minha coluna. Como é que eu vou voltar? Eu aperto o abdômen e eu subo devagar. Ok? Vocês ganharam uma companhia nova? Então, esse alongamento, ele só pode acontecer quando essa parte do meu corpo, quando a minha torácica, me deixa abrir o peito. Eu não posso alongar ele assim, tá bom? Se eu fizer dessa maneira, além de eu não alongar a minha lombar, eu posso me machucar. Então, pensa em abrir o peito, levar o bumbum lá pra trás e fazer a mesinha. Ok? Esse é o segundo alongamento que a gente pode fazer para nossa coluna lombar. Vamos agora para o nosso terceiro alongamento. O terceiro alongamento, eu vou abrir as minhas pernas e vou fazer aquela posição de cócoras que a gente já está acostumado. É muito importante que, se eu não consigo ficar com o pé inteiro no chão, eu encoste em alguma coisa. Se eu consigo, deixa eu só fazer de lado, porque o tapete vai... Se eu consigo ficar com o pé inteiro no chão, tudo bem. Eu fico aqui e eu solto meu cabeça, eu solto meu corpo e eu deixo a minha coluna relaxar. Se eu tenho dificuldade para fazer a posição de cócoras, eu fico assim, ó. Eu não consigo me sustentar, encosta na parede, pode pôr uma almofada na parede e aí você vai conseguir colocar o pé inteiro no chão e deixar o corpo relaxar, tá bom? Vamos para o quarto alongamento. Para o quarto alongamento, a gente já vai estar sentado, ok? E aí a gente vai fazer duas coisas aqui. A primeira delas é a seguinte, eu vou colocar uma perna por dentro da outra. Eu não cruzo assim, ó, igual índio, tá? Uma fica por dentro, mas os meus 2 pés precisam ter espaço. Se eu precisar, eu arrumo. E aí eu solto o meu tronco lá na frente e eu deixo ele relaxar. Todos esses alongamentos precisam ficar nessa posição
por pelo menos 30 segundos, senão você não alongou nada. O seu corpo precisa de minimamente 30 segundos para entender o que você está fazendo e aí sim ele relaxar, tá bom? Quando eu faço esse, eu preciso fazer para os dois lados. Então, se a minha direita tá dentro, agora eu tenho que pôr a esquerda. Eu não posso fazer uma só. E aí, vou pra frente. E fico lá. 30 segundos, pelo menos. É legal colocar o celular aqui na frente, você pode ler as suas mensagens, você pode cronometrar o tempo, se você for uma pessoa bem didática, para você ter certeza que você ficou os 30 segundos. Para esse alongamento, eu vou recomendar o uso das tão queridas almofadas ou travesseiros, o que você tiver. Pode ser até 2 cobertores. Bom, a gente vai fazer aquela posição maravilhosa da borboleta, sabe? Essa posição aqui. Muitas pessoas, principalmente homens, não têm tanta flexibilidade aqui no quadril para abrir essa borboleta. E aí, se você puxa mais para dentro, eles acabam sentindo mais dor. Então, qual é a minha sugestão? Coloca as almofadinhas embaixo dos seus joelhos. Isso vai dar uma segurança para o seu corpo. Você vai ter certeza que se você for para frente, você não vai quebrar, não vai doer nem nada. E aí, você vai conseguir segurar nos seus pés, relaxar o tronco na frente e ficar. O segredo maior de todos esses alongamentos é a respiração. Quanto mais eu solto o ar, mais o meu tronco desce. Quanto mais tempo eu dou para a gravidade me levar para baixo, mais eu alongo a minha lombar. Então, é muito importante que quando você for alongar, você dedique um tempo para isso. Agora eu vou cuidar da minha lombar. Respira, solta o ar e fica lá. Relaxando, alongando, ok? Vamos para o 6º alongamento? Bora! O 6º alongamento, ele é bastante controverso. Por quê? É importante a gente entender que nem todo alongamento pode ser feito da mesma maneira para todo mundo. Nossos corpos são muito diferentes e a gente vai precisar sempre adaptar a nossa necessidade. Todo mundo com certeza já ouviu falar e já deve ter feito, nem que tenha sido na escola, este alongamento aqui, correto? De você deitar e trazer as pernas ao peito. O que acontece com esse alongamento? Se a minha coluna fica mais assim e eu sinto a minha cabeça dessa maneira, eu não estou alongando, percebe? Eu só estou me machucando, porque eu tenho outros encurtamentos, outras questões que eu preciso trabalhar. Então, a minha sugestão é, novamente, para início de conversa, né, antes da gente conseguir abrir esse peito, levar a torácica para o lugar dela, devolver os ombros ao chão, colocar a almofada, para que eu tenha mais facilidade em trazer as pernas ao peito. Segunda coisa, se você é uma pessoa como eu, que tem um pouco mais de peso, que tem um pouco mais de peito, não adianta querer se matar para virar uma bolinha, porque eu tenho um peito aqui que não vai deixar, pode ter uma protuberânciazinha aqui que também não vai te permitir, e você vai ficar lá se matando e não vai alongar. Então, qual que é a minha sugestão? Coloca as pernas em cima de uma cadeira, da cama, do sofá, e o bumbum bem pertinho, pode ser da parede, a perna vai ficar alongada para cima, e você relaxa nessa posição. Posso também pegar a almofada, não só por conta, né, da coluna, da questão que eu falei de pessoas que têm problemas na coluna, mas por puro prazer mesmo, para eu ficar relaxada nessa posição. Tenho certeza que se vocês fizerem em cima de um tapete, procura não deixar a coluna no chão gelado, vocês vão até dormir, porque é uma posição muito confortável. E aí agora eu vou desmistificar 2 coisas para vocês. É um bônus para quem assistiu o vídeo até aqui. Bom, para quem procura alongamento para lombar na internet, um dos primeiros que aparecem é esse aqui, tá? Esse alongamento não é para todo mundo. Desculpa, mas não é. Se você não consegue sentar em cima dos ossinhos do seu bumbum, você já não vai conseguir fazer esse alongamento. Se quando você senta, você fica meio assim,
e você precisa segurar na sua perna para você não cair, você não pode fazer esse alongamento dessa maneira. Porque a sua mão vai ficar se matando para chegar no seu pé e você não vai alongar nada. Então, para você alongar, eu sugiro de novo, senta em cima das almofadas, arruma seu bumbum para você começar a sentir os ossinhos, para aí sim você tentar ir puxar o seu pé. Mesmo assim, ele ainda não é específico para a coluna lombar. Ele alonga outras coisas, ele é muito bom, mas ele não é específico para a lombar. O mesmo vale para a variação dele, que é quando eu dobro uma e alongo a outra. Também é muito bom? Também é muito bom. Alonga várias coisas do meu corpo, mas ele não é específico para a coluna lombar. O último bônus, até a panqueca veio participar. Essa posição que a gente vê as pessoas fazendo, ela pode sim ser um alongamento para a lombar, desde que ela seja confortável para mim. Então, de novo, nem tudo é para todo mundo da mesma forma. Se para mim sentar nessa posição é confortável e eu tenho mobilidade articular suficiente para deitar para frente e ficar lá numa boa, muito bem, obrigado. Esse alongamento serve para mim e eu vou conseguir dar uma soltada na minha lombar. Se eu fico assim, se minha mão não chega, se eu tenho toda uma outra dificuldade, não é esse alongamento que eu vou fazer neste momento. Quando a gente fala de corpo, é muito importante a gente entender que todos os corpos podem. Cada corpo da sua maneira, cada um de uma forma. Não é porque você tem um pouco mais de rigidez na coluna que você não pode alongar. Não é porque você tem um pouco mais de peso que você não pode alongar. Não é porque você tem um pouco mais de peito que você não pode alongar. Não é porque você é mais velho que você não pode alongar. Todos podem, mas a gente precisa entender que cada corpo vai levar um tempo e cada corpo precisa de um exercício específico. Então, fica meu convite para você. Escreve, deixa nos seus comentários o que foi fácil para você ou o que não foi, onde doeu, onde não doeu, e aí eu vou fazer o possível para responder a todos e trazer novos alongamentos e novos exercícios para vocês. Um beijo muito grande, tenham uma ótima quarentena, uma ótima semana, e a gente vai seguindo por aqui com essas companhias incríveis que a gente tem quando a gente fica em casa. Um beijo, gente!